Olá! Hoje falaremos da nossa outra concordância, que é a concordância nominal. Então, lembrando, nós já vimos a concordância verbal, em que é a concordância do verbo com o sujeito. Então, apareceu lá no seu enunciado, assinale a correta ou incorreta quanto à concordância verbal, você já sabe que você tem que olhar para o verbo, achar o sujeito e analisar se está tudo bem. E a concordância nominal? Olha lá, ó. Concordância nominal é a combinação, é a coincidência, é o arranjo de gênero e número ou pessoa que se faz entre algumas palavras de uma frase. Bom, traduzir isso bem no popular é assim, pessoal. O grande nome, o grande centro aí do nome é o nosso substantivo. Todo mundo que se refere a ele tem que concordar em gênero e número com ele. Eu não posso falar os garoto bonita, né? Então eu tenho que concordar. Está aqui o meu substantivo, o artigo concorda com ele, adjetivo concorda com ele, numeral concorda com ele, o pronome concorda com ele. Então isso bem no global, bem no geralzão, isso é a concordância nominal. Portanto, pessoal, quando se fala em concordância nominal, eu vou buscar o substantivo na frase e aí analisar se todas as palavras que se relacionam a ele estão concordando em gênero, número, pessoa, às vezes, tá? Então, esta é a concordância nominal. Ok. E se eu tiver no enunciado, assinale a correta ou incorreta quanto à concordância verbo-nominal? Aí eu sinto em dizer, mas você vai ter que olhar para as duas coisas. Olha para o verbo, acha o sujeito, veja se está tudo bem, depois olhe para o nome, olhe os termos que se relacionam a ele e veja se está tudo bem. Então, quando se fala, pessoal, em concordância verbo-nominal, que aliás é a maioria, ou é só verbal, ou é verbo nominal, então você tem que olhar para as duas. E olhe mesmo, busque o verbo, busque o substantivo e aí faça toda esta adequação entre estas palavras, tá bom? Então vamos lá trabalhar com alguns casos de concordância nominal. Primeiro caso é o seguinte, ó, substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes dos adjetivos. Então tá aqui, ó. Completarei o curso, tá aqui o meu substantivo no singular. E aí, eu tenho que colocar o artigo antes dos adjetivos. Então, o curso básico e o intermediário. Repararam que tá aqui o meu artigo. Se eu colocar, ó, o governo alemão, o italiano, o francês, o japonês, para cada adjetivo, você vai colocando o artigo. Isso, ó, levando em consideração que o seu substantivo está aqui no singular. Bom, e se eu colocar este substantivo no plural? Olha só, ó, completarei os cursos. Repararam que eu tirei aqui o artigo básico e intermediário? Os governos, ó, tá aqui o meu substantivo no plural. Alemão, italiano, francês, japonês. Não importa quantos adjetivos você coloque. Uma vez que você colocou, ó, o substantivo no plural, retira-se os artigos dos adjetivos. Colocou o substantivo no singular, o curso básico e o intermediário. O governo alemão, o italiano, o japonês, o francês, o chinês. Coloca artigo. Coloquei o substantivo no plural. Os cursos, básico e intermediário, os governos, alemão, italiano, francês, chinês, japonês, certo? Próximo caso, opa, pulou um aqui, não, isso mesmo, alguns adjetivos. Bom, aí vamos trabalhar de adjetivos bem específicos. Nós vimos ali o geral, coloquei esse substantivo singular, substantivo no plural, qual é a diferença aí para os adjetivos? Vamos falar então de alguns adjetivos especiais. Adjetivos mesmo, próprio, anexo, incluso, kit, obrigado. Estes adjetivos, pessoal, concordam em gênero e número com substantivo a que se referem. Olhem, anexo e incluso são sinônimos.
Mas a gente sempre fala mais aí do anexo porque é o que mais aparece. A regra é a mesma, tá bom? Então, ó, eles mesmos. Repararam que aqui os mesmos está concordando com eles. Fizeram os próprios uniformes. Está aqui o meu próprio concordando com o uniforme. Os rapazes estão quites. Está concordando aqui com os rapazes. Se fosse eu estou quite. Aí usa-se no singular. O kit não tem gênero e só varia em número. Aí vem a questão do anexo. Pessoal, todas as vezes que aparecer este adjetivo, você vai buscar na frase o que está anexo. Não importa onde, você tem que saber o que está anexo. Então, ó, seguem anexas, por quê? Ó, o que está anexo? As fotografias. Segue anexo o documento. Anexos seguem os relatórios. Segue anexa ao relatório a cópia do contrato. Não importa onde, é anexa ao relatório a cópia. É a cópia que está anexa. Então, você sempre vai buscar na frase qual é o termo que está anexo. E aí você faz a concordância com este termo. Não importa onde. Bom, existe a expressão em anexo. Ela existe, está correta, não tem problema nenhum. Ela é menos usual, mas ela é correta. Só que é uma expressão, pessoal. E como toda e qualquer expressão, ela é invariável. Então, é sempre em anexo. Em anexo, seguem as cartas. Em anexo, segue o documento. Segue em anexo o relatório. É sempre em anexo. Não tem variação de gênero, número e nada. É uma expressão invariável. Bom, e o obrigado? Pessoal, mocinhas, mulheres, garotas falam sempre obrigada. Falando para um homem ou falando para uma mulher. Os homens, rapazes, garotos falam sempre obrigado. Falando para um homem ou falando para uma mulher. A concordância, pessoal, se faz com a pessoa que fala e não com quem se fala. Então, a mulher vai sempre falar obrigada e o homem vai sempre falar obrigado. Então, veja lá, ó, muito obrigada, disse-me ela. É ela quem está falando, então ela tem que falar obrigada. E aqui eu devo admitir que quem comete alguns deslizes aí de concordância são as mulheres, né? Eu não vejo homem falando obrigada, mas eu vejo várias mulheres falando obrigado, tá? Então, atenção a isso. Mulher é sempre obrigada e o homem é sempre obrigado. Bom, tem a possibilidade também de você não querer falar nenhuma coisa nem outra. Aí você, para continuar sendo educado, você pode agradecer dizendo, valeu, valeu. Né? Aí você não se compromete se você não quiser. Bom, só uma brincadeira, pessoal. Vamos lá. Então, ó, mulher é sempre obrigada e homem é sempre obrigado. Aí vamos para a próxima. Alguns advérbios. Pessoal, nós já vimos lá atrás que advérbio é uma expressão, é um termo invariável. Advérbio não tem gênero, não tem número, não concorda com nenhum elemento da frase. E aí nós temos as palavras menos, alerta e pseudo, que são sempre invariáveis. O alerta, pessoal, ele é um termo invariável. Então, cuidado com esse alerta aí. Olha lá. Bom, temos o nosso queridíssimo menos, né? Hoje vieram menos mulheres. Não existe menos. Menos gente, menos classe, menos pessoas. Não existe menos. Risque o menos da sua vida, tá? É sempre menos. Menos mulheres, menos gente, menos pessoas, menos conversa. Todos os habitantes estavam alerta. Ó, é alerta